Olá, amores da Tia Lu, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a unidade 3 de língua portuguesa e se chama Amigos Especiais. Então, se você for olhar aí na página 48, tá? 48 e 49. Quais os animais que aparecem nessa imagem? Ó, nós vemos aí o passarinho, nós vemos o gato, nós vemos o cachorro, tá? Então, esses amigos especiais nada mais é do que os nossos animaizinhos de estimação, né? Quem tem animalzinho de estimação em casa? Eu tenho. Tenho um cachorro e tenho um passarinho também, tá? E quando você olha para essa paisagem aqui, para essa foto, o que você vê? Que sentimento as pessoas demonstram por esses animais? Sentimento de carinho, né? De proteção, de cuidado. Você tem algum animalzinho de estimação em casa? E se você não tem, você gostaria de ter? Qual que é o animalzinho que você gostaria de ter em casa? Fala pra Tia Lu, tá bom? Então, nessa unidade, nós vamos falar sobre isso, sobre os nossos amigos especiais, que são aqueles amigos que a gente tem também, seres humanos, e tem também os bichinhos de estimação, que são nossos amigos também, tá joia? Então, vamos virar para a página 50. Então, ó, meu amigo bicho. Ele vai contar uma historinha aí da Turma da Mônica, do Cebolinha levando o cachorrinho dele para vacinar, tá? E enquanto ele tá levando, o cachorro começa a fazer vários sons, né? Que são as onomatopeias que nós conhecemos, que existe na história em quadrinhos. Então, minhau, minhau, ó, depois ele começa a imitar uma galinha, cocoricó, depois um pintinho, ele fica assim, piu, piu, depois um cavalo, que ele fica assim, pocotó, pocotó, depois, mish, ó, o barulho do cavalo, depois mé, tá? Aí a pessoa pergunta assim, muito bem, o que está acontecendo com ele? Aí ele falou assim, não liga não, doutor, toda vez que ele vem aqui é a mesma coisa, tá? Então, na verdade, o cãozinho dele estava com medo de tomar a vacina. E a vacina, ela é tão importante para os animais, para os nossos bichinhos, quanto para nós, tá? Está essa confusão toda aí no mundo, principalmente por conta dessa vacina do coronavírus que ainda não saiu para todo mundo. Já era para ter sido todo mundo vacinado. Porque a vacina, ela nos garante uma imunidade no nosso organismo, né? Ela é como se você recebesse uns bichinhos no seu organismo que lutassem contra os bichinhos malvados do vírus. Então, a vacina, ela serve para nos imunizar, para nos proteger, para nos defender desses bichinhos malvados, entenderam? Então, no corpo do animalzinho, a vacina também faz o mesmo efeito. Ela serve para proteger, para defender esse animal, tá? E aí nós temos aí, fala um pouquinho sobre Maurício de Souza no finalzinho da página. Quem é, onde ele nasceu. Maurício de Souza, ele foi o escritor da Turma da Mônica e de outros personagens da Turma da Mônica, tá? Então ele é bem famoso. Todos os gibis da Turma da Mônica foi ele quem escreveu, todas as histórias. E não deixa de ser histórias assim, divertidas, né? Engraçadas também. E às vezes histórias que nos passam lições importantes para a nossa vida, né? Então agora nós vamos para a página 51, fazer o jogo rápido. Número 1. Na história em quadrinhos, Floquinho começou a imitar alguns animais. Por que ele fez isso? Porque gosta de se divertir imitando animais ou porque ele estava com medo de tomar a vacina? Porque ele estava com medo de tomar a vacina. Então você vai colocar um X no segundo quadradinho, tá joia? Depois, 2. Ligue as onomatopeias que Floquinho produziu aos animais que fazem os sons. Então, os sons que Floquinho fez se chama onomatopeia, que nós já aprendemos na outra unidade, tá? Então, agora você só vai ligar os sons, ó. Minhau. Quem faz minhau? O gatinho. Então, você vai ligar no gato. Cocoricó. Quem é que
faz isso todo dia de tardezinha ou bem de manhãzinha? O galo. Então você vai ligar no galo. Depois quem faz piu, piu? O pintinho. Aí, ó, tem um pintinho amarelinho aí, inclusive você vai ligar aí, tá? Depois, rinche, é o cavalo, então você vai ligar no cavalinho, tá? E depois tem mé, mé, que é a ovelha, tá joia? Depois que você ligou, nós vamos fazer a número 3. A história em quadrinhos também é conhecida como HQ, ou seja, história em quadrinhos, é uma sigla, né? Marque um X nas alternativas que indica de que maneira a história de Cebolinha e Floquinho foi contada, ou seja, o que foi usado na história do Cebolinha, tá? Foi usado imagens? Sim, então coloca X no primeiro quadrinho. Segundo quadrinho, foi por quadrinho, cada quadrinho contando a historinha? Sim, também coloca X no segundo aí de baixo. Depois, com letras e palavras? Sim, também, né? Ou apenas com palavras? Não, foi usado letras e palavras também. Então, a única que você não vai colocar X é no último quadradinho. Nos 3 primeiros você vai colocar, tá joia? Virando a folha agora, nós vamos para a página 52. Continuando, a gente vai continuar falando da história, tá? Então, a número 4 da 52. Para compreender a história, a leitura dessa história em quadrinhos deve ser feita do primeiro quadrinho de cima para os demais ao lado e assim por diante, ou pode ser iniciada em qualquer quadrinho e continuar. Não, a história em quadrinhos, assim como uma história de livro que tem começo, meio e fim, a história em quadrinhos também. Então você começa num quadrinho, depois você vai pro segundo, terceiro e assim até terminar toda a historinha, tá? Você não pode pegar lá um quadrinho e ler e depois você lê outro, porque você não vai ter segmentação na sua história, você não vai entender nada, tá bom? Então o X é no primeiro quadrinho da número 4. Depois a número 5. Com que objetivo a história em quadrinhos foi produzida? Para divertir o leitor ou para ensinar como levar o cão ao veterinário? Primeiro quadrinho, tá? Para divertir o leitor. Depois na número 6. Que recurso foi usado na história em quadrinho para indicar as falas dos personagens? Então, se você for ver, toda fala de personagem tem um balãozinho. O balãozinho é onde fica a fala, a conversa do personagem, tá? Então, ó, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês, tá? Não tem, acho que eu rasguei a folhinha, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, tá? O meu personagem, eu tenho, ó, uma flor, tá? Aí, pra essa flor falar, eu preciso de um balão. Então, eu vou escrever aqui, oi. Ó, tá vendo? Meu personagem, e eu fiz um balão para ela poder falar. Então ela falou, oi, boa tarde, tá? O que vocês vão fazer na número 6? Vocês vão fazer um personagem, o que vocês quiserem, uma árvore falando, uma flor, uma bola, um carrinho, não sei, tá? Na história em quadrinhos pode tudo. E você vai criar uma fala para esse personagem e vai pôr um balãozinho, tá? Que é o balãozinho da fala, tá joia? O balão, ele pode ser desse jeito que a Prolu falou, pode ser assim, ó, em formato de nuvem também, o balão assim. Pode ser também em formato de coração, ó, também, tá? Então, você vai criar um personagem, não precisa ser a flor, a Pro deu um exemplo, e você vai fazer um balãozinho com uma fala aí do personagem, tá joia? Depois, nós vamos aprender momentos da gramática. Hoje nós vamos aprender o que é sinônimos. Os sinônimos é aquela palavrinha que significa a mesma coisa, tá? Então, assim, por exemplo, animais, eu posso falar bichos, ou bichos e animais quer dizer a mesma coisa, tá bom? Se eu estou contente, eu também estou feliz.
Então, contente e feliz indica a mesma coisa. Então, isso que são sinônimos. São palavras que têm o mesmo significado. Tá joia? Por exemplo, aí nesse texto, ó, a palavrinha que está em negrito é animais e bichos. Então, sinônimo, a palavrinha bicho é sinônimo de animais, assim como os animais é sinônimo da palavrinha bicho, tá bom? Depois lá em cima, na página 53, tá? Escreva as duas palavras destacadas no poema, animais e bichos. Essas palavras têm significado parecidos, ou seja, se referem aos mesmos seres vivos? Sim, você vai pôr X no primeiro quadrinho, elas são parecidas sim, elas têm o mesmo significado, tá joia? Por isso que elas são chamadas de sinônimos. Chamamos de sinônimos as palavras ou expressões que têm sentido parecido ou semelhante, tá joia? Agora, no jogo rápido aí, pinte da mesma cor os quadros com palavras sinônimas, com palavras parecidas, tá? Então, alegre, pega um lápis de cor, por exemplo, da cor que você quiser, pega um lápis de cor. Na mesma cor que você pintar a palavrinha alegre, você vai pintar também a palavra sinônimo, tá? Então, alegre é a mesma coisa que contente. Então, você vai pintar alegre e contente da mesma cor, tá? Agora, você troca o lápis de cor e pinta a palavrinha corajoso. Corajoso, o sinônimo da palavrinha corajoso, que significa a mesma coisa, é valente. Então, se eu sou corajoso, eu sou valente também. Valente tá aí do lado, você pode pintar da mesma cor também. Depois você pega uma outra cor, tá? Você vai pintar música. Sinônimo da palavrinha música é canção. Então, você vai pintar da mesma cor. Então, se eu falar eu estou ouvindo uma canção ou eu estou ouvindo uma música, quer dizer a mesma coisa. Eu estou fazendo a mesma coisa, tá? Depois, menino. Então, o sinônimo de menino, escolhe uma cor de lápis diferente, tá? Para cada dupla de palavra, tá joia? Então, menino, eu vou pintar a palavrinha garoto. Menino, garoto, quer dizer a mesma coisa, tá joia? Depois, distante. O que é a palavra distante? Distante é longe, tá? Então, eu estou longe de você. Eu estou distante de você. Significa a mesma coisa. Então, você vai pintar da mesma cor, tá? Aí, depois, a palavrinha veloz. Então, veloz significa ligeiro. Ligeiro e veloz, a mesma coisa, tá? Você vai pintar também de uma outra cor. Aí, você vai escolher outra cor. Certo, a palavrinha certo você pinta. Aí, você vai lá e acha a palavrinha, o sinônimo dela, correto. Então, tudo aquilo que é certo é também correto, tá joia? Então, você vai pintar também, tá? Depois, nós temos a palavrinha automóvel. Automóvel e carro é a mesma coisa. Se eu falar assim, vamos andar de automóvel ou vamos andar de carro, é a mesma coisa, tá joia? Então, esses são os sinônimos aí que vocês aprenderam, tá joia? Depois, aqui 2, no texto traz informações sobre o livro Um Dia Daqueles. E aí nós temos 3 palavrinhas, ó, surpreendentes, fotos e animais, tá? Nós vamos achar os sinônimos dessas daí. Então, surpreendente, o que é uma coisa surpreendente? É uma coisa incrível. Então, você vai escrever na frente de surpreendente o sinônimo, é incrível, tá joia? Depois, fotos. Eu posso colocar fotografia ou eu posso colocar retratos, que também quer dizer a mesma coisa, tá? Depois, animais, eu posso colocar bichos, tá? Que também fica igualzinho a mesma coisa. Tá joia, meus amores? Então, vamos continuar. Página 54, continuamos com os sinônimos, tá? Então, você vai trocar as palavrinhas aí na página 54, exercício 3. Eu ganhei um livro com belas fotos de animais e belas mensagens, tá? Então, vai ficar assim, ó.
nós vamos trocar os sinônimos. Eu ganhei um livro com lindas fotos de animais e bonitas mensagens, tá? Pausa aí qualquer coisa para você copiar. Essa é na letra A. Você só vai trocar as palavrinhas, tá joia? Depois, na letra B, os filmes sobre os animais de estimação conseguem mostrar como os animais são importantes. Então, a palavrinha animais aí eu vou ter que trocar. Então, eu vou trocar por bichos, tá? Os filmes sobre os bichos de estimação conseguem mostrar como os bichos são importantes, tá? Minha palavrinha importantes veio pra cá, ó, porque não coube aqui. Mas você pode colocar tudo na mesma linha. Qualquer coisa você pausa aqui, tá? Pra eu não precisar ficar segurando muito tempo. Aí você pausa pra você copiar, tá? Essa é na B, então. Então, vocês aprenderam o que é sinônimos, que é aquilo, a mesma palavrinha que tem o mesmo significado, tá joia? Depois nós vamos no antônimos. Os antônimos já têm significado ao contrário, tá? Então, nós temos aí, ó, o antes e o depois do cachorrinho. Então, antes, o antônimo de antes é depois. O antônimo de gordo é magro. O antônimo de bonito é feio. O antônimo de dia é noite. O antônimo de grande é pequeno. O antônimo de novo é velho. O antônimo de limpo é sujo. Então, é sempre ao contrário o antônimo, tá? O an já fala, tá? Ao contrário. Então, as palavras em destaque na legenda têm significados parecidos ou contrários? Contrários. Então, você vai pôr X no segundo quadrinho. Chamamos de antônimas as palavras que têm sentidos opostos, contrários, tá? Agora, na página 55, nós vamos fazer o exercício dos antônimos. Vamos lá. Complete. A. Dia é o contrário de noite, tá? B. Grande é o contrário de pequeno. Novo é o contrário de velho. D. Limpo é o contrário de sujo. Tá joia? Aí na número 2. Observe as imagens e marque o item que descreve cada objeto, tá? O copo tá cheio ou o copo tá vazio? Está cheio. Então, você vai pôr X no primeiro quadrinho. Depois, o livro está aberto ou o livro está fechado? O livro está aberto. Primeiro quadrinho, tá joia? Depois, 3. Reescreva as palavras abaixo, acrescentando o in ou des no começo delas para ser seus antônimos, tá? Então, mentir vai ficar desmentir, que é o contrário, tá? Possível vai ficar impossível. Confiar vai ficar desconfiar. Feliz vai ficar infeliz. E justo vai ficar injusto. Tá joia? E nós terminamos língua portuguesa por aqui, tá, meus amores? Fiquem com Deus e não esqueçam de postar as atividades no Classroom para ficar aqui, tá joia? Um beijo grande e fiquem com Deus.